Olá pessoal, e vamos seguir em frente com a nossa primeira temporada na série Psicopedagogia em Ação, com o tema hoje de TDAH, no episódio 4, sobre o papel da creche e da escola na observação precoce, que é muito importante. Então vamos falar aqui, quando falamos de TDAH na primeira infância, que é de 0 a 5 anos, é essencial lembrar que cada faixa etária traz sinais diferentes que merecem atenção. Por exemplo, de 0 a 1 ano, alguns bebês podem apresentar irritabilidade intensa, sono desregulado e uma busca constante por movimento, além de dificuldades em manter o olhar ou atenção em estímulos simples. É importante que tenhamos esse olhar. Já entre 1 e 3 anos de idade, a criança pode se mostrar muito inquieta, trocando de atividade o tempo todo, correndo sem noção de perigo e exigindo uma supervisão constante, o que isso na escola fica muito complicado. As birras também costumam ser mais frequentes e intensas nessa faixa etária. Já dos 3 aos 5 anos, quando a criança já está em ambiente escolar, os sinais ficam mais claros. Dificuldade em manter a atenção em histórias e atividades, que eu venho comentando aqui já. Fala em excesso, impulsividade nas interações, desorganização em jogos com regras e até explosões emocionais diante de frustrações. O jogo é dessas frustrações. Eles não sabem perder. Então, o que precisamos é reforçar e que esses comportamentos isoladamente não fechem um diagnóstico. O que faz diferença é a intensidade, a frequência e a persistência, sempre em comparação com outras crianças da mesma idade. Por isso, a parceria entre a escola e a família é essencial para observar e registrar esses sinais ao longo do tempo. Então, nós vamos lidar aqui no quadro Descomplica aí, já entrando, que essa é uma função de suma importância, tanto para a escola quanto para os pais. Então, vamos discutir a importância da creche e da escola na identificação precoce dos sinais do TDAH. Isso na primeira infância. A parceria entre famílias e educadores é fundamental para garantir um olhar atento e acolhedor às necessidades da criança. Só dizer que ela é levada, que ela é agitada, isso é muito pouco. Então a gente vai entrar aqui a como chegar a um diagnóstico fechado, partindo de um tripé, que são 3 procedimentos também aqui, tá? Então, na infância de 0 a 5 anos, a creche e a escola desempenham esse papel fundamental. E nesses espaços que a criança tem contato com regras, rotinas e interações sociais fora do núcleo familiar, o que possibilita perceber que pode indicar dificuldade de atenção, impulsividade ou agitação típicas do TDAH. Isso na escola é altamente observável. Porque às vezes os pais acham que tudo é normal e não é, entendeu? É uma conduta típica, Professores e cuidadores, ao registrar comportamentos recorrentes e compartilharem suas observações com a família e a equipe multiprofissional ou multidisciplinar, contribui para a identificação precoce e para o encaminhamento adequado. Eu venho falando aqui, nesses episódios do TDAH, que é muito importante o relatório escolar. Tudo começa por aí. Então, esse olhar atento favorece a intervenção mais rápidas, que minimizam prejuízos na aprendizagem e no convívio social, fortalecendo a parceria entre escola, família e profissionais da saúde e da educação. Logo, quando falamos em TDAH, na primeira infância, isto de 0 a 5 anos, a creche e a escola têm um papel essencial. Então, esses registros que a gente vai falar aqui e percepções
devem ser compartilhados com a família e encaminhados para uma equipe multiprofissional que ajudam na identificação precoce do TDAH. Quanto antes esse olhar for construído, maiores são as chances de intervenção, evitando assim prejuízo na aprendizagem e favorecendo o desenvolvimento social e emocional da criança. Então, essa parceria tem que ser constante, escola e família. Então, quais são os objetivos dessa observação precoce de 0 a 5 anos? Identificar sinais iniciais de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Acompanhar o desenvolvimento global, ou seja, motor, cognitivo, emocional e social. Promover o diálogo escola-família para alinhar percepções e estratégias de apoio, como o encaminhamento, por exemplo, que precisa de todos os profissionais. Favorecer encaminhamentos precoces para avaliação psicopedagógica e multiprofissional. Prevenir impactos na aprendizagem e na adaptação social. Logo, gente, esse TDAH é preciso que façamos essa triagem que eu vou apresentar aqui, né? Essa escuta, que é para prosseguir com esse tripé que eu vou apresentar e encaminhar e cuidar. O papel dos pais é cuidar imediatamente, para que não tenha prejuízos na aprendizagem a partir dos 6 anos. Porque já que aqui é de 0 a 5, a gente tem total condição de observar. Ninguém se torna TDAH, ele está com 8 anos, agora que ele adquiriu isso. Isso não é adquirido. Isso é uma agitação que já nasce com isso. Então, isso não é uma doença, não tem cura porque não é curável, mas tem tratamento para acompanhamento, tá? E precisa, porque os prejuízos são imensos. Quais são as características que podem ser observadas? Eu venho depois classificando por faixa etária, né? Então, aqui está no geral. Dificuldade de manter a atenção em atividades simples e curtas. Movimento constante, inquietude, não permanece sentado por muito tempo. Impulsividade, responde sem pensar ou interrompe constantemente. É aquele tipo de criança que, se está com a professora ou com a mãe, puxa a roupa, puxa o jaleco e em casa, né, sai puxando. O que for roupa, ele vai se segurando para ter atenção imediata, porque tem uma irritabilidade e não sabe esperar nada. Promover o diálogo escola-família para alinhar percepções e estratégias de apoio. Seguindo aqui, dificuldades em seguir instruções ou completar tarefas, mesmo em atividades lúdicas. Eu venho citando aqui, né, que você coloca 1, 2 atividades, aí às vezes essa criança com TDAH de 0 a 5 anos, então voltando aqui, dificuldade em seguir instruções ou completar tarefas, mesmo em atividades lúdicas. Eu venho trazendo aqui para vocês exemplos de criança que pega uma atividade, 2, 3 e não conclui nenhuma, porque ele não tem foco, não tem atenção dirigida, ele tem o déficit de atenção, que está incluído aqui no TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu venho dizendo aqui que não é só isso. Quando nós caminhamos para um diagnóstico fechado, nós observamos outras questões, ou seja, o kit, o combo que eu digo aqui, ou um termo da saúde que é comorbidade, que vem essas questões de impulsividade, de outros transtornos. Oscilação de humor e frustração fácil, tipo, vai jogar, se irrita com muita facilidade quando já está percebendo que está perdendo, não sabe perder. Maior necessidade de supervisão em relação a outras crianças da mesma idade. Eu acabei de citar, na escola dá muito trabalho, porque é uma criança que não teme nada, não tem medo de nada, e ela se acidenta o tempo todo se não tiver uma supervisão, tipo os pais e os professores. Interações sociais desorganizadas, como dificuldade em esperar a vez nas brincadeiras. Já citei aqui em outros episódios, que tem crianças que não sabem nem esperar. Então, quando tem nessa faixa etária, tem o parquinho, né? E no parquinho tem
a vez, né? Tem que aguardar a vez fazendo a filinha, que a gente chama de trenzinho. Então eles fazem, mas eles não têm paciência. Então eles passam na frente, tem um 8, 10 para o escorrega, que é um brinquedo de prioridade deles, né? Então, aquela criança intolerante, impaciente, irritada por si só, ela vai e passa na frente de todo mundo. Então aquele professor, ele tem que ter um olhar: Ana Clara, volta, que os colegas chegaram na sua frente. E elas às vezes encaram os professores, eu vivi muito isso. Então a gente põe a primeira vez lá no final da fila, que aí ela já vai pagar mais, porque a fila já aumentou. Põe a segunda, se ela persistir, então naquele brinquedo ela não brinca hoje, porque ela precisa de limite. Se o professor for mole, ela burla, ela manipula. Isto acontece muito. O TDAH é muito inteligente e eles são manipuladores, então tem que ter cuidado. Então os pais em casa também tem que ter esse olhar. Quando a criança vem te agradando demais, ela está te manipulando para conseguir o que quer. Então aqui as características já coloquei para vocês, bem como os objetivos. Vamos para outra questão aqui. Como eu havia dito, né? Nós vamos seguir aqui o tripé de como se fecha, né, um diagnóstico, né? Porque não é tão simples assim. Fechar um diagnóstico às vezes pode levar até 6 meses de acordo com o quadro apresentado. Então, quem observa primeiro? Geralmente professores, cuidadores e a família, lógico. Então, o que vai observar? Inquietação acima do esperado para a idade, dificuldade de manter a atenção em atividades lúdicas ou escolares, impulsividade e frustração fácil. Está meio que repetitivo aqui, porém isso aqui está sendo o tripé que eu estou falando. Então o objetivo dessa suspeita, né, que a primeira coisa é a suspeita. Esse tripé são 3 momentos. O primeiro é a suspeita. Estou suspeitando que meu filho é agitado em excesso. Estou suspeitando que meu filho tem um sono super agitado. Então essas suspeitas são questões, são sinalizações sutis que a criança vai demonstrando, até em bebê sim, eu vou citar aqui separado. Então, os pais têm que levar isso para a pediatra. Os pais têm que conversar, quer seja na creche, quer seja na escola, essas observações, para que o pessoal da creche também tenha em seus relatórios isso. Então, vai batendo a observação dos pais e a observação da escola ou da creche. Isso aí é motivo para levar para a pediatra e esta encaminha para quem de direito. Então, qual é o objetivo dessas suspeitas? Levantar sinais de alertas iniciais sem rotular a criança. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não, porque isso não é isto nem aquilo. Isto é apenas uma condição que vai precisar de acompanhamento. Número 2 é a triagem, é o segundo passo. E quem realiza? O psicopedagogo na primeira linha, o psicólogo, o pedagogo especializado ou equipe multidisciplinar ou multiprofissional. E como funciona? Entrevistas com a família e professores, observação em sala e em sessões individuais, ou seja, com atendimento, né? Aplicação de protocolos e questionários de rastreio, tipo checklist comportamentais. Nós temos relatório, o psicopedagogo tem, o fono tem, o psicólogo tem. Então, essa triagem é feita por todos. E o objetivo, verificar a consistência dos sinais e encaminhar para avaliação clínica, se necessário. Aí, vamos para o terceiro, né, desse tripé, que é o diagnóstico fechado, que aí é que demora. Então, quem faz esse diagnóstico em primeiro momento? O TDAH, eu já venho dizendo aqui, que o TDAH, sem rotular, sem alguém se apavorar, o TDAH, ele é da área muito exclusivamente, tá, da psiquiatria infantil, do neuropediatra, tá, e aí entra todos os outros profissionais, o psicopedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o motricista,
psicomotricista, o terapeuta ocupacional. Vocês entenderam como é uma equipe multidisciplinar ou multiprofissionais? Então, esse médico é especialista, esse médico especialista, que é um neuropediatra ou psiquiatra infantil, com apoio dos relatórios multiprofissionais. Então, esse profissional específico, que esse assunto é específico dele, como eu já havia dito em outras questões, quem pode medicar? Quem pode ligar os fiozinhos que estão soltos? O médico especializado, psicopedagogo, psicólogo, fono, ninguém vai passar medicação. Nós vamos fazer acompanhamento e identificar aqueles sinais que diz respeito a cada área a ser acompanhada e cuidada. O que envolve histórico clínico detalhado através de teste, porque esses médicos fazem mapeamento cerebral e outras questões. Relato da escola e da família, relatórios da escola e relatos, falado na hora dos responsáveis. E avaliações complementares da psicopedagoga, do psicólogo, do fono e de outros mais. Então, qual é o objetivo desse diagnóstico fechado? Confirmar ou descartar o TDAH e diferenciar de outras condições. Por exemplo, tem TDAH que também é autista, tá? Ou dizer, não, ele não tem, ele só tem isso, vai precisar disso, daquilo. Então, fazer uma afirmativa ou uma negativa. Se é uma negativa, vamos identificar com outras questões. Então, outras dificuldades específicas de aprendizagens, tipo questões emocionais. Esse tripé garante que o processo não seja precipitado. Então, por isso que tem esse tripé passo a passo, com 3 procedimentos a seguir. Por quê? A suspeita levanta a atenção dos pais, a atenção de quem cuida, vamos colocar assim no geral. A triagem organiza as informações, por isso o psicopedagogo leva de 3 a 5 sessões para a triagem, porque ele vai segurar mais, ele busca os outros profissionais. E o diagnóstico fechado só ocorre com segurança a partir da interação de todos os dados clínicos e pedagógicos. Então, o psicopedagogo, por exemplo, ele leva de 8 a 12 sessões. Isso equivale a quase 4 meses. É isso que eu estou colocando. Mas, paralelo a esse acompanhamento do psicopedagogo, que vai um relato maior, um laudo assim, por que vai maior? Porque muitas das vezes o próprio psicopedagogo já encaminha para o psicólogo, encaminha para esses médicos especialistas e até encaminha para a fonoaudióloga. Então, esses profissionais, nós vamos fazendo uma teia de aranha, ou seja, o cruzamento dessas dificuldades sutis, porém importantes, Então, a partir dessas observações, aí dessa suspeita, dessa triagem, aí que se fecha, mas se fecha depois que tivermos todos os dados na mão. E aí não é o psicopedagogo. O psicopedagogo, ele cuida da parte que diz respeito a ele. Porém, vem também junto, O psicopedagogo, ele tem que pedir ao psicólogo. Às vezes o psicólogo pede também pra gente, e às vezes a gente se comunica, a gente liga quando tem assim uma questão, a gente visita a escola. Isso é desgastante quando a família diz, porque aí a gente vai cobrar, porque é pior do que atender, visitar uma escola, ligar para psicólogo, trocar relatórios, trocar laudos, é um trabalho e tanto, mas aí é para realmente fechar, que o médico especialista fica lá esperando todos os relatos. E só ele, que é especialista nisso aqui, que pode fechar. Então, esse diagnóstico só fecha depois de todos esses dados que eu falei para vocês. Então, quando falamos nessa linguagem, de suspeita, de triagem e de diagnóstico, então os pais têm que ficar
assim, atentos. O diagnóstico não se fecha do dia para a noite. Então, às vezes, eu recebo gente que diz assim, em 3 sessões você fecha? Não. Até porque temos que seguir a bateria de testes. O psicopedagogo tem uma bateria de testes a seguir. Cada teste indica uma questão. Então, é demorado sim. Não pode. Às vezes chega uma criança com TDAH, você quer aplicar 3 testes para adiantar, você não consegue aplicar nenhum. Por essas questões da impulsividade, entendeu? Então, aqui eu trouxe um outro quadro, né? Que agora eu vou falar separado, trazendo aqui, mas é uma coisa mais simples, né? A suspeita, quem observa são os pais e professores, quem cuida. Os sinais, agitação intensa, desatenção e impulsividade, isso aqui é no geral. Depois eu vou trabalhar detalhado. O objetivo é levantar sinais de alerta dessa suspeita. A triagem, quem faz? Psicopedagogo e a equipe, que eu já falei. Como? Observação, entrevistas, protocolos e questionários. E os relatórios, certo? O objetivo, confirmar a consistência dos sinais e encaminhar, mas só pode encaminhar depois dessa triagem. Diagnóstico fechado, quem faz? Acabei de falar, psiquiatra infantil ou neuropediatra. A base, histórico clínico, mas relatórios multidisciplinares. Então, vocês sabem, eu acabei de dizer aqui que leva tempo, porque cada um vai cuidar do que lhe pertence e depois fazer um documento. Às vezes eu faço um relatório de 3, 4 folhas, entendeu? É um laudo com a visão psicopedagógica exclusiva. O objetivo, confirmar ou descartar se existe TDAH diferenciado de outras condições. Agora vamos trabalhar os sinais por faixa etária. Então, esse aqui eu vou trabalhar de 0 a 1 ano, que é assim que eu gosto de trabalhar, né? De 0 a 1 ano. Primeiro, sinais sutis. Não, isso sabe, tem coisas. Hoje mesmo eu me deparei aqui, na porta aqui do instituto, com 2 crianças que são netas de uma vizinha aqui, né? E ali as crianças pararam no portão e eu conversei com a avó assim muito rapidamente. E ela já havia me passado que as crianças não falam. As crianças têm 2 anos e alguma coisa. Eu conversei muito rápido. Essas crianças não falam. É lógico que eu já observei ali uma condição, tá? Uma condição do TEA. Mas eu não estava ali como profissional. Eu estava na porta do instituto, mas ninguém estava aqui fazendo uma sessão, não é isso? Um atendimento. Ninguém estava. E eu até brinquei com uma das crianças, a criança teve dificuldade de me olhar, entendeu? Não interagiu com nadinha. É impressionante, né? Quando você tem prática, mas ali deve ter outros históricos. Então, nenhum dos 2 não interagem, entendeu? Isso aí tem que cuidar, né? Aí só falaram para mim assim, ele vai falar, porque ele tá na fono. Só na fono? Só na fono. E o resto? Onde é que fica? Né? Então, de 0 a 1 ano, primeiros sinais sutis. O que observar desde o bebê? Irritabilidade frequente e difícil de acalmar. Aquela criança que chora. Sono irregular, desperta muitas vezes à noite, dorme 10 minutos e acorda, 10 minutos e acorda. É assim mesmo. E os pais também não dormem, né? Dificuldade em manter contato visual ou atenção em estímulos simples. Por quê? Eles são muito inquietos. Então, são inquietos, então te olha e já está olhando outra coisa, né? Dificuldade pouca tolerância ao colo parado, busca movimento constante. Vocês já viram aquelas mães que a criança manipula desde bebê? Qual a mãe que não viu ainda? Tá? Estou falando direto com as mães. Que aquele bebê que você tem que ficar, final do dia você está com bucite, né? De tanto ficar com aquele bebê, né? Ou então você tem uma cadeira de balanço e balança, ou então bota a criança no carrinho e você fica no empurra. Essa criança te manipulou.
por essa, né? Por essa tolerância de colo parado. Aí a mãe fala assim, ele só para se eu balançar. Mas aí a mãe fica exausta, entendeu? Então isso aí é uma observação para uma suspeita significativa, sim, tá? Atrasos em marcos motores ou inconsistência no desenvolvimento. Então é importante diferenciar de outras condições, né? Esse marcos motores, se a criança já tiver aquele negócio de balançar assim, pode ser TDAH, mas pode ser outras questões, tipo TA. De 1 a 3 anos, primeira infância ativa, né? Porque os primeiros sinais, eles são sutis, devido à faixa etária. Já na primeira infância ativa, que é de 1 a 3 anos, a criança já está mais desenvolvida, inquietação muito acima do esperado. Não permanece sentado nem em brincadeiras curtas. Alterna de uma atividade para outra rapidamente sem concluir nenhuma. Isso eu acabei de falar, né? Impulsividade, corre sem noção de perigo, sobe imóveis, mexe em tudo, inclusive as mães que colocam naqueles cercadinhos, né? Aqueles cercadinhos, tem uns que antigamente era tipo assim, com aquelas redes, a criança mete os dedinhos do pé e sobe e cai. E grades, a mãe deve gradear todas as janelas que tiver em casa, mas mesmo assim ele vai escalar as grades. Vocês entenderam? Nessa faixa etária, sim. Eu já falei do perigo, ele não tem noção de perigo. Eles passam um bico, aqui tem um belo bico de uma mesa retangular, né? Então, se tivermos aqui o espaço aqui, que eu estou colocando o braço para ele passar, e o espaço na minha lateral que está entre a mesa e a cadeira, ele vai passar por aqui, só que ele vai se arrebentar. E o que tiver na frente vai cair. É assim mesmo. Na escola, em qualquer ambiente, eles são muito verdadeiros. Eles não agradam ninguém, eles agradam a eles mesmos, né? Dificuldades em seguir instruções simples do adulto, ou seja, também de cumprir rotinas. Crises de birra muito intensas e frequentes diante de frustrações. Quando você diz um não para essas crianças com TDAH nessa faixa etária, prepara o ouvido. Prepara o ouvido, que vai ter aqueles gritos que parece que você está matando, né? Que a vizinhança fica toda com a orelha em pé, a professora na sala de aula, o diretor, o orientador corre para ver o que está acontecendo. É assim mesmo. Necessidade de supervisão constante, mais do que outras crianças na mesma idade. É aquilo que eu falei antecipadamente. A criança com TDAH, aqui de 1 a 3 anos, ela apresenta um perigo imenso, tá? Eu já falei para vocês, né, que meu filho é TDAH, já está adulto, 43 anos, mas ele nessa faixa etária aqui, foi a faixa etária que ele mais se acidentou. Já comentei dos dentes, né, 2 dentinhos só que tinha, ficaram pretos do tombo, cicatriz aqui, cicatriz, a cabeça é cheia de cicatriz e o rosto também, tá? Então, na sala de aula é um super trabalho. E eu penso que, em breve, porque a lei está vindo devagar, né? Então, eles falam que o TEA, né, precisa do mediador. Eu penso que o TDAH também precisa de um mediador. Eu soube que tem um deputado aí, não sei quem, né, seguindo, que de repente eles vão colocar também o TDAH para ter esse atendimento especializado, porque são crianças que precisam de muitas atividades. Uma certa vez, uma professora do meu filho falou assim para mim, eu não consigo, ele não para sentado. E ela já era pedagoga também, nessa época eu tinha escola. E aí ela perdeu a paciência, segurou meu filho por aqui, né? E a camisa veio até assim, né? Assim, com a marca que foi puxada, a malha, né? E eu só parei com ela e fui dar uma aula para ela de TDAH, porque naquela época eu já dominava alguma coisa, principalmente a hiperatividade, né? Coloquei para ela e ela falou assim, ele acaba tudo muito rápido e depois
fica atrapalhando. E eu sugeri, que aí eu vou sugerir aqui para vocês também, nessa faixa etária aqui, de 0 a 5, sim, tenha um canto para o seu filho. O quarto, eu adoro o quarto arrumado. Então essas mães cheias de toque, tá? Cuidado, porque você não vai conseguir botar toque no seu filho. Porque muitas crianças que têm toque, esse toque aí é uma construção da mãe já neles. Então, aquela criança que é TDAH, ela é considerada estabanada sim, porque ela não tem a motricidade grossa adequada, ela se machuca, ela não vê perigo, ela já é um perigo, então requer supervisão, olhar o tempo todo. Então ele precisa ter um espaço, que esse espaço vai lhe dar rotina. Então, por exemplo, se você pega, né, eu lembro que a minha sala ficava de carrinho, assim, uns 20 carrinhos, um atrás do outro, né, que ganhava muita coisa. Então, ele dramatizava a vinda da minha escola até a minha casa, entendeu? Que eu demorava, no mínimo, às vezes, 1h no engarrafamento. E aí, ele chegava em casa, não se cansava não, ia dramatizar, ele criava batida, ele criava gente acidentado com os bonecos, dramatizava isso tudo. Mas o que eu fiz? Além de eu deixá-lo brincar no meio da sala, que eu retirei a mesinha de centro, que sempre se usou, eu peguei a minha área dos fundos, né, já que o quarto era um quarto pequeno, na época eu não tinha um quarto para cada um, meus 2 filhos ficavam no mesmo quarto. Eu peguei a área dos fundos, botei mesinha, botei cadeira, botei quadro, giz colorido, guache, uma tábua para bater massinha, os potes com massinha, tudo de plástico, nada de vidro, pelo amor de Deus, tá? Muitos pincéis, cavaletes. Então, aquela área virou uma sala de aula, porque o excesso de inquietação era muito grande. E nessa época, ele fazia acompanhamento, porque desde 2 anos e meio que ele fez acompanhamento até quase 10 anos. Então, eu não me incomodava, depois eu só falava, não, você tem que me ajudar a arrumar, porque você brincou. E ele ia muito irritado. E eu falava, aí eu colocava limite. Se você não ajudar, eu ajudava pouquíssimo, porque quem brincava era ele tinha que entender isso. Então, muito irritado, ele guardava as coisas do jeito dele e eu aceitava. Por exemplo, a massinha você tem que socar, né, para que ela não endureça. Mas se puser num pote plástico, ela não endurece, bem tampado. Mas aí, às vezes ele brincava e ele fazia, tipo assim, o nariz de uma cor, a boca de outro. Então, ele misturava as cores da massinha. E o correto, com a criança sem TDAH, elas separam, elas vão botar azul com azul, verde com verde, entendeu? Então, ele não queria fazer isso, ele pegava o bolo com a massinha misturada e botava lá. Quando ele ia brincar, ele falava assim, quem misturou isso? E eu ficava rindo, né, sem ele perceber. Eu falava, então agora você separa, porque quando você for brincar de novo, vai estar tudo misturado. Então, quando ele percebia isso, aí ele, ai que droga, aí ele ia lá, né, falava um palavrão? Falava, tá? Tudo que ele escutava, ele era um papagaio. Então, falava e sabia colocar exatamente o que estava falando. Então, aí ele colocava, mas do jeito dele, conforme eu estou dizendo. Então, quem tiver seus toques, né, tenha cuidado. Não adianta querer perfeição, aquelas prateleirinhas que mãe adora. Porque o quarto dele, porque eu vou receber visita. Gente, visita não paga conta, visita não cuida do teu filho. Seu filho é muito importante. Então, escuta aqui alguém que já tem 30 anos de psicopedagogia, que já cuidou de N crianças, em escolas, em tudo, tá? E que eu sou mãe de um TDAH. E eu digo para vocês que eu sou uma TDAH educada, né? Vivo me autossegurando. Já falei que a minha fala aqui, quando eu trago, eu estudo antes, que é para ter o foco. Eu estou me dizendo aqui para vocês, porque eu não tive tratamento, não sou da época que tinha essa facilidade toda.
E nem toda criança tem uma mãe pedagoga, que logo em seguida eu já me tornei psicopedagoga. Então, ele teve a sorte de eu identificar com 8 meses. O que eu estou falando aqui é que com 8 meses eu identifiquei que o meu filho era diferente, tinha uma condição diferente. Ele tinha uma força, ele empurrava a criança de 2 anos e depois ele se arrebentava todo, porque a criança de 2 anos já tem um corpinho duro, né? Segurava com o tranco dele, mas ele se estabacava e arrebentava dente, nariz, ponto, em tudo quanto é lugar, entendeu? E conforme as idades eu vou citando outras questões. Até hoje, tá? Com todo o tratamento, até hoje muitas questões ainda existem. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, de 1 a 3 anos, né, fechando aqui e dizendo para vocês que de 1 a 3 anos é uma fase dificílima. E de 3 a 5 anos, que a criança já está na pré-escola, né? Dificuldades em manter a atenção em histórias, músicas ou atividades psicopedagógicas. Aqui eu interrompo para dizer para vocês o seguinte: eles têm essa dificuldade em atenção por terem déficit de atenção. Mas quando vocês perceberem que ele gosta de algo, eles vão querer escutar isso 1000 vezes, tá? Eu digo para vocês aqui, meu marido é meio clássico, e meu marido tinha toda a coleção daqueles clássicos, Mozart, não sei o quê, e meu filho acordava às vezes antes da gente, final de semana, né, sábado, domingo, e eu acordava escutando Mozart, Beethoven. Ele ia lá na coleção do pai e escutava aquilo até ele enjoar. E aí os vizinhos falavam assim: quem é que escuta Mozart tão cedo? Era 7 horas da manhã. E eu irritada, que eu queria dormir mais, né? Mas ele acordava cedo e botava aquilo. Penso que aquilo acalmava ele. E tinha um programa chamado Patati Patatá, que era uma espécie de teatro de bonecos, e que ele acordava cedo para assistir, não lembro se era sábado ou domingo. Então, eu estou dando a dica aqui, aquilo que sua criança focar e gostar e quiser repetir, deixa, porque é ali que ele se encontrou. E ele escuta 1000 vezes, depois ele enjoa, não quer escutar nunca mais, tá? Então, eu passei por essas questões, né? Tem as questões emocional de perda dos seus ídolos, que aí a criança entra em luto e a gente tem que ter muito cuidado. Interrompe constantemente colegas e adultos, né? A criança está conversando com os colegas, por exemplo, você vai ser responsável pelo jogo. Aí ele não foi responsável porque eles são líder. Então, eles lideram, eles querem liderar a situação. Só que num grupo de 4 crianças, vamos colocar assim, aquelas 3 não acompanham o ritmo do TDAH, porque eles são muito acelerados em tudo que vocês imaginarem. Impulsividade nas interações sociais. Não espera a vez, responde antes da pergunta terminar. Então, às vezes, na sala de aula, eu tive alunos com TDAH, e quando eu tive o meu filho, eu falei: ai meu Deus, isso é castigo para mim. Eu juro que eu falei assim uma vez, mas depois eu entendi que Deus só dá aquilo que você suporta e que Deus escolhe como presente para você cuidar. Eu entendi, né? Então, aquelas crianças que eu tive, nossa, me dava muito trabalho. Por quê? Uma criança que tem a mente muito acelerada, tá? Às vezes ele não tem dificuldade de aprendizagem, porque tem muita gente que confunde isso. Confundem a dificuldade na aprendizagem atrelada a TDAH. Então, às vezes, eles têm outras dificuldades, como a dislalia, a dislexia, sabe? A descalculia na matemática. Mas, quando essas crianças focam e são estimuladas, né? O meu filho, antes dos 5, já estava lendo, só que eu não permiti que ele entrasse na alfabetização aos 5 anos. Como ele nasceu no meio do ano, ele entrou com mais idade, não importa, porque ele não aguentava ficar sentado. E a professora era um doce de coco da alfabetização. E eu falava para ela, um dia eu fui para a reunião e eu contei, ele levantou 12 vezes, como quem diz, minha mãe está aí.
E porque era naquela época, as mães ficavam e os filhos também, né? Isso é castigo para professor, né? E ele chegava assim, dava um toque assim, pegava o dedo assim, ó, batia. Tia, passa ao banheiro. E a professora muito, ai, vai, meu amor. Era um doce de coco, a tia Vera, não deve estar mais entre nós. E ela vai. Aí um dia eu conversando com ela, eu falei, Vera, dê limite. Toda vez que ele pede ao banheiro, ele quer passear. Entre uma vez ou outra, ele não tem problema urinário nenhum. Aí ela falou assim, mas ele é tão bonzinho. Não era bonzinho não, ele manipulava ela. Vocês entenderam? Então ele manipulava ela. Então o professor tem que ter esse cuidado. E os pais também. Então é isso que eu digo, quando trabalha em grupo, ele é mais esperto que os outros. Aí chama todo mundo de lerdo, todo mundo de burro. Isso acontece. Fala excessiva, dificuldade em controlar o tom da voz. Então ele está fala numa tonalidade comum. Aí de repente alguém fala alto, aí ele vai falar mais alto, tá? De desorganização em jogos e brincadeiras com regras. Já falei aqui. Eles brincam, por exemplo, aqueles jogos aqui de 3 a 5 anos, eles passam a ter uma coordenação melhor, né? Então eles fazem aquela cascata, aqueles jogos de foco. Mas eles fazem, às vezes, antes de concluir a torre, eles dão um soco só para ver o brinquedo. Eles sentem aquela sensação, né, de barulho. Eles são agitados, eles são barulhentos. Eu tive até crianças maiores com TDAH, né? Eu tive criança que detectei e as mães falavam, não, eu falei, então leva no neuropediatra, depois você me fala. E aí eu tive neuropediatra que o médico pediu a minha presença, em vez de pedir um relatório. E eu fui amorosamente, eu fui umas 3 vezes assim chamada em consultório. Aí os médicos perguntavam um relato geral e eu falava, né? E aquilo era muito significativo para o médico. E aí a criança passava a tomar um medicamento e eu passava a ter uma observação e dava uma atenção diferenciada. Mas às vezes, turma com 38 alunos fica tão difícil, por isso que eu falei. Está tramitando aí que o TDAH também vai ser enquadrado para ter mediador, tá? Eu não posso passar uma informação assim correta por não estar acompanhando. Alta frustração quando contrariado, já falei isso aqui, podendo apresentar explosões emocionais. Então, por exemplo, eu acabei de falar do jogo que eles fazem assim, outra coisa, eles estão no foco de alguma coisa. Aí alguém, por exemplo, vamos botar uma situação concreta, eles estão focados na massinha ou na pintura que eles gostam mais, porque eles carregam, né, a massinha, a pintura, que os pais falam, ele só sabe lambuzar, pelo amor de Deus, respeita, aquilo ali é o momento dele, aquilo ali é um alívio da tensão. Essas crianças têm muita tensão, TDAH é uma tensão, é exaustão mental o tempo todo. Quem é TDAH, a cabeça é de polvo, entendeu? Eu já comentei aqui, eu tô no foco, vocês estão vendo aqui a minha testinha aqui franzida, tudo bem, a minha idade já me dá isso. Mas quando eu sempre foco, eu faço essa careta, isso na verdade é uma careta disfarçada. Porque eu não posso deixar a minha exaustão viajar para outro lugar. Eu não posso. E tem dia que eu gravo 2 episódios, entenderam? De outro assunto, lógico. Então imagina sair de um foco do TDAH e ir para divas da terceira idade e para terapeutas em foco, né? Então tem que focar mesmo. Então eu me esforço demais, eu me esforço muito. Então os TDAHs não tratados, meu Deus, entendeu? E teve uma vez que saiu aí nas redes sociais uma criança que arrebentou tudo, e aí se fosse meu filho eu fazia isso, se fosse meu aluno eu fazia isso. A criança teve um surto, que ali ele podia ser um TDAH, mas ele podia ser TA e ele podia ser um TOD, então o transtorno opositor, tá? Que aí sai quebrando tudo, tem que cuidar. Mas o TDAH,
uma vez com essa alta frustração, o que está na mão ele joga no chão, tá? Ele joga no chão. E às vezes em sala de aula ele joga nos professores também, tá? Movimento constante, mesmo em momentos de roda de conversa ou refeições. Então, esse movimento constante, as crianças de 3 a 5 anos, esse movimento constante piora, porque eles estão com mais habilidades, com a coordenação motora já trabalhada, então eles fazem mais coisas, tá? Então, seguindo aqui, só para fechar por hoje, né? Eu aqui, no futuro, vou fazer live convidando os pais, né? Será uma live aberta, com a participação de profissionais da educação, pais, relatos, né? Então, promover reuniões regulares com educadores, mães, não falte às reuniões, são muito importantes, né? E leve suas suspeitas para a escola, não escondam. Tem mãe eu lido com muitos professores, por quê? Porque eu formei professores durante 30 anos. Também preparei professores em todas as redes, né? Em toda a esfera, né? Municipal, estadual e federal. Eu tenho ex-aluno, tá? Então, eu tenho contato com ele das informações. Então, você veja, tem professor que mal assume a turma e de cara já tem 3. Tem uma menina que eu formei em 2014, 2015, não lembro mais, e ela passou para mim. Acabei de passar no concurso e na minha sala tudo indica que eu tenho TA, TDAH e outras coisas mais. E aí eu falei, entra no grupo, pede ajuda, eu vou te ajudar, mas aqui eu não posso, aqui eu posso passar essas informações. Mas eu digo, numa dificuldade maior, me liga, mas vai ter que encaminhar, não é? Porque só eu não estou atendendo ele. Então, vocês vejam, isso é muito difícil para um professor dar conta de uma turma assim. Não importa a idade, é difícil, qualquer idade é difícil. Então, aqui, o que mais que eu posso fazer? Quando a família e a escola caminham juntas, a criança encontra caminhos de desenvolvimento. Porque não adianta, né? Como eu disse, aquela pedagoga que pegou meu filho, sacudiu, veio me pedir desculpa porque perdeu a paciência. Eu disse para ela assim, não vou te julgar. Eu entendo quem é meu filho, mas você deve estudar mais para entender mais. Então, eu contei para ela o que eu fiz em casa, né? Essa oficina, essa sala de aula na minha varanda dos fundos. Tá, gente? As crianças... quem tem TDAH não pode ficar desocupado. Então, eu digo para você, até euzinha aqui, né? TDAH jurássica, né? Eu não fico desocupada nunca, só quando eu estou dormindo, entendeu? Só quando eu estou dormindo, então eu não fico desocupada nunca. Eu tenho que planejar, por exemplo, todos os roteiros da semana que vem, eu já estou fazendo pesquisa de tudo. Aí eu adianto uma semana, já vou pesquisar outra, entendeu? Fiz planejamento dos 12 episódios para cada série, né? Que são 5 séries ao todo, né? E eu fiz e agora eu estou fazendo mais pesquisa e eu digo, não gostei desse tema. Aí eu troco, porque é lucro para vocês, certo? Eu troco, né? Então, por exemplo, esse papel da escola não, mas foi o da semana passada que eu troquei, né? Então eu falei, não, eu troco porque eu vejo a necessidade dos professores, dos pais. Então, gente, olha, compartilhem. Se fez sentido alguma coisa aqui para você, se te ajudou, nem que seja uma vírgulazinha na tua vida, né? Te dei algum conhecimento, alguma direção, então me siga, entra no link, vem pro grupo, vem participar com a gente, tá? Compartilha. Fiquem na paz. Até a próxima semana.